digo que nem o Padre Job, que era o meu personagem do quadrilho, niente succede per acaso. Parece que nada acontece por acaso. A minha terra natal é Vista Alegre do Prata, é onde eu nasci, a 2 quilômetros de onde foi a primeira colônia do meu bisavô, que veio com 39 anos, e o meu avô veio com 10 anos, era o mais velho das crianças, e eu nasci lá, e me criei lá até os 13 anos, até hoje minhas irmãs moram lá, meus sobrinhos moram lá. Era a colônia Alfredo Chaves, 1893, e o número do lote do meu bisavô era o número 163. Custou R$1.500, era o valor do lote. Aqui nesse capitel, a minha família veio morar, fizeram um barraco de folhas e galhos, e parece mentira hoje, né? Mas não existiam as tábuas, eles não trouxeram colchões da Itália. Então, a gente começou numa família de 11 irmãos, e eu era o penúltimo. Além de ser um dos mais novos, eu tive um acidente com 7 anos de idade, quando um fardo de erva mate caiu da carroça em cima das minhas costas e fiquei com uma perna prejudicada e que me suportou dos 7 aos 77 sem se queixar. Mas em função desse acidente, a minha mãe disse: se tu quiser estudar, vai, e nós te ajudamos. E daí eu resolvi ir estudar no seminário e saí da colônia. A escola no interior ela era muito pobre, né? A gente aprendia a ler, escrever um pouquinho e saber as 4 operações, né? Então, sem sair da colônia, não se aprendia mais que isso. Até os 7 anos, só falava italiano, aprendi o português na escola, porque a gente não podia falar italiano na escola. E comecei essa trajetória, realmente superando dificuldades, a própria dificuldade de ser um menino agricultor e que precisava se lapidar para ser padre. Eu nunca era escolhido para jogar futebol no primeiro time. Eu sempre sobrava por último, mas jogava futebol. Mas eu sabia que as minhas condições não eram para ser do primeiro time, né? Mas no teatro eu podia também ajudar. E daí eu disse, não, mas eu vou fazer teatro. E fazendo teatro eu superei. Fui para a universidade, fiz vários cursos, filosofia, sociologia, depois fiz alguma pós-graduação em cultura e acabei viajando nessa coisa cultural em paralelo com aquilo que eu fazia para viver, que era trabalhar. Trabalhei mais de 10 anos em indústrias e também como representante comercial nos anos 80 e 90, durante uns 10, 15 anos. A Eberle foi logo um espaço que eu consegui. Trabalhei 7 anos na Eberle, sempre na área de venda, no escritório, depois na exportação, e foi um aprendizado. E quando eu ia lá para Vista Alegre, para minha terra, e dizia, ma onde é que tu trabalha? Dove che te lavori? Trabalho na Eberle. Dice, ma te lavori a Eberle? Guarda che le mie facce, ma te sei tanto allora. Quer dizer, trabalhar na Eberle era um atestado de que tu é bom, tu sabe das coisas. E essa trajetória me deu a oportunidade de fazer várias coisas diferentes. Acabei trabalhando de assessor na Câmara, na Assembleia em Porto Alegre. Daí eu fiz concurso para o município de Caxias para ser professor. Passei, quando saí da Assembleia,
chegou a hora de ser chamado de novo, já no fim da fila, e daí assumi e me aposentei como professor do município de Caxias. Eu nunca tinha imaginado trabalhar nessa área política assim, né? E a gente fazia política estudantil, política partidária, inclusive, no MDB e com o PCB na clandestinidade, né? Certo? Então, mas não era uma ambição de vida, né? Não era uma coisa que... Era uma coisa paralela, né? Fui trabalhar na assessoria em Porto Alegre, no governo do Lívio Dutra, o primeiro governo dele. Fiquei lá uns 2 anos, também não queria dizer, eu quero voltar para Caxias. Já era mês de agosto, por aí, não tinha mais como ir para a escola. Aí fui trabalhar na Casa da Cultura. E logo disseram, não, tem um festival de teatro aqui que tu precisa ajudar porque deu problema, tem que ajudar. E aí comecei a trabalhar com teatro. A minha vida cultural começou muito em função do trabalho como professor, fazendo em turno contrário turmas em escolas. Trabalhei em, acho que umas 30 escolas de Caxias dando aulas de teatro. Em 82, quando nós fundamos o Misericolone, nós tínhamos como ambição dizer, falar italiano e contar essa história dos colonos, né? A gente fazia isso nos fins de semana e num período quase de lazer. Era um passatempo. Ir para as colônias, fazer teatro, rir de nós mesmos e brigar contra a falta de aposentadoria dos colonos. A gente juntava, no fazer teatro, a gente juntava até campanha para o sindicato rural, para reivindicar coisas, né? E era um trabalho de conscientização, era um trabalho político, alegre, se divertindo, mas com muita ironia no que se fazia. A primeira montagem no Nanete Pipeta foi uma montagem panfletária. A gente montou a história do colono Nanete Pipeta, que viveu todas essas peripécias, se divertia, o povo ria das histórias dele, mas ele pregava a reforma agrária. O Misericolone nasceu muito com essa ideia de ir fazer um filó, jogar cartas, jogar as bochas, fazer um teatro, rir, mas contar nas entrelinhas as críticas que se poderia fazer a esse quadro social, esse quadro econômico. Tá? Por que vem falar do colono que sofreu? Porque ele sofreu. E depois, quando ainda iam para a cidade, o colono foi muito ridicularizado, né? Muito considerado de segunda, né? Até no italiano dizem, não, mas isso aí é a língua dos colonos. Eu não quero que as minhas filhas falem a língua dos colonos. Não, elas não vão nem arrumar namorado. Ele é um ancestral, certo? E ele tinha valores. Valores dele, o que era? Trabalhar, capinar e plantar na terra. Acreditar que Deus ia ajudar e se ajudar entre eles. E a comunidade foi fundamental, viver em comunidade, desde a capela, fazer a sua escolinha, fazer o seu cemitério, dizer, essa ajuda mútua, e que hoje também se vê, tem hoje entidades cooperativas fortes, cooperativas desde a produção até os bancos, né? Quer dizer, com que valores? Com valores plantados em cima desses valores, de acreditar que trabalhando era possível. Em 1994, eu fiz o primeiro desfile na Festa da Uva com o Misericolone. Eu organizei ele, organizamos um carro alegórico, e de 94 em diante, praticamente todas as festas, principalmente no desfile, eu me envolvi. Foram anos que eu me senti bem, ajudei a construir e a fazer coisas que até hoje estão na cidade ainda, vingando, né? Gente em Cena, prêmio de incentivo à montagem teatral, estão vivos até hoje, né? 20, 25 anos depois, continuam, né? Então são ideias que deram certo. Então essa italianidade que está presente na Serra Gaúcha é um capital imprescindível para a continuidade de se destacar
com uma região que tem uma identidade, que tem uma cultura, que pode, com isso, se sentir feliz e fazer outras pessoas conviverem com isso e se sentirem bem, né? E ser um fator de desenvolvimento. Nós temos um movimento de resistência, feito por quem acha que é bom, os corais que cantam, quem faz teatro italiano, os que fazem programas de rádio. A italianidade, ela é uma essência da nossa Serra Gaúcha. Acho que isso é importantíssimo ser dito e se dar conta, né? A alma italiana que perpassa a nossa vida. E quem vem de fora percebe e gosta. Se ele for recebido uma palavra com um cumprimento italiano, ele vai gostar. Depois que me aposentei, inclusive, pelo INSS, em 2019, e eu comecei a trabalhar como voluntário para os projetos culturais do italiano. E aí eu fui buscar os meus anos de infância. Na verdade, foi uma homenagem aos meus nonos de trabalhar para essa cultura. Se um município quer me chamar para falar sobre teatro, eu vou lá falar sobre teatro e levo a experiência do Misery. E vou ver se eles querem, se gostam de alguma coisa que o Misery fez. Eu vou ensinar, faz assim, entende, né? Vai falar sobre o italiano, ok? Vou falar sobre o italiano. E esses dias, semana passada, alguém já me ligou, né? Dizendo, olha, tu não queria aqui falar com o pessoal que se encontra no Sesc, coisa assim? Vou falar sobre quem? Sobre o italiano, sobre essa tua experiência. Tá bom, só que não tem remuneração. Não tem problema. É o meu próximo trabalho, eu disse. Meus próximos 5 anos vai ser fazer isso. São vários capítulos de uma trajetória que passou por mim.